6 promessas que sumiram do mapa do canal FUTDAY. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, inscreva, vamos lá, galera. Eu não sei Ó, você, mas eu já vi diversos casos de jogadores que despontaram muito rápido aí no futebol, jogaram um absurdo logo de cara, mas chegou em um certo momento da carreira desses caras que eles sumiram completamente do mapa. E esse é o caso do ucraniano Mikhail Esse aqui Mudryk, é verdade. que surgiu como uma forte esperança para o futebol ucraniano, muito por conta de sua habilidade, né? E seu Um drible e destaque tal. muito rápido Deixar meu lá like no aqui, né? Shakhtar Donetsk, clube muito forte da Ucrânia e que fez o nome do Mudryk pegar fogo durante um tempo aí. O moleque era... Então, tanto, galera, que tipo, ele era tão bom, pô, no Shakhtar, tava até dizendo que ele era o Neymar da Ucrânia, e ele jogava muita bola, tanto que depois o Chelsea foi lá, pagou uma bala pra contratar ele, aí acabou contratando um cara, só que ele não acabou não indo bem lá no Chelsea, porque teve várias lesões e tal, e acabou não se desempenhando um bom futebol pelo Chelsea. Hoje em dia, se eu não tô enganado, ele provavelmente já deve ter até se aposentado, porque eu vi uma notícia que falou que ele ia se dedicar aos Jogos Olímpicos em vez de continuar sendo jogador profissional. Não sei se ele já fez isso ou não, entendeu? Mas do que eu saiba, essa era a notícia que eu tinha visto há um tempo atrás, dizendo que ele era competidor de Jogos Olímpicos, para poder participar dos Jogos Olímpicos de 2026, se não tô enganado, ano que vem. Parece que vai ter os Jogos Olímpicos. Aí ele quer participar desses Jogos Olímpicos no ano que vem. Então, nisso ele desistiria, ou seja, se aposentaria do futebol. Mas eu não sei se, no momento que eu tô gravando esse vídeo, se ele já se aposentou, não do futebol, ou se ele ainda vai continuar jogando futebol, né, e tal, e desistir desse sonho aí, ou desse negócio de querer virar atleta olímpico, né, e tal. Muito promissor sim, e chegou a ser comparado até mesmo com a lenda Shevchenko, né, cara, cracaço aí ucraniano, e que jogou muita bola pelo Milan. Mas a principal comparação foi, sabe com quem, cara? Com o Neymar. Neymar, isso mesmo que eu falei. Sendo chamado de o novo Neymar, ou de Neymar ucraniano, né? Obviamente essas comparações são bem idiotas, é claro que o Mudryk é bem, mas bem inferior, mas ele lembrava sim um pouco ali os dois craques citados anteriormente. Ele tem a qualidade de drible que o Neymar tinha, obviamente um pouco inferior, né? Com uma facilidade bizarra, cara, de deixar diversos marcadores para trás e driblar em espaços extremamente pequenos, além de ser um ponta muito bom de bola, coisa que o Neymar também era, e juntou o drible do Neymar com a força e a qualidade de finalização ali do Shevchenko, e aí nasceu o Mudryk, né? Obviamente um pouquinho inferior aqui. Ele jogou muita bola pelo Shakhtar Donetsk, se destacando bastante, né? Marcando 12 gols e dando 17 assistências, o que, se olharmos, são números muito bons, muito bom mesmo, para um jogador que geralmente era reserva até em algumas partidas atrás. E esses números abriram então os olhos do Chelsea, que meteu simplesmente 70 milhões de euros pelo ucraniano. Uma grana violenta, né? E que simplesmente foi jogada fora. Foi jogada... Se eu não tenho enganado, acho que essa foi a maior contratação que o Chelsea já fez na história, foi esse Mudryk, se não for enganado. Ou foi ele, ou foi o Caicedo. Um dos dois, se não enganado, foi uma das maiores contratações do Chelsea. E do Mudryk, como a gente sabe, foi só de ele jogado fora, né? No lixo. Nos Blues, a adaptação nunca chegou, nenhum técnico deu chances para o ucraniano, e quando davam algumas chances para ele, ele simplesmente desperdiçava todas elas e jogava muito, mas muito mal. Ele simplesmente mal entrava nas partidas e raramente fazia algum gol. Tanto que ele, basicamente, em 3 temporadas, tem apenas 7 gols e 3 assistências. Muito pouco. Quando pensamos que ele vai dar a volta por cima e jogar bem, ele some por pelo menos aí umas 10 partidas diferentes. E isso, meu cara, para um jogador que se denomina como classe mundial, é algo inaceitável, e hoje em dia ele é banco no Chelsea, com os Blues inclusive já planejando vender ele muito futuramente aí, um flop enorme para uma das maiores promessas do futebol atual. Outro que tá prestes a ser vendido é o brasileiro Vitor Roque, cara. Ele, né, cara, que surgiu jogando acabou sendo vendido do Betis lá pro Palmeiras, e hoje em dia até tá jogando muita bola. Muita bola pelo Palmeiras. Ele até que demorou um pouco a se adaptar ao estilo do Palmeiras e tal, né? Ele ficou bastante tempo aí jogando bem mal, né? Mas agora, até do cara se adaptou, tá jogando bola demais. É um dos melhores jogadores do Palmeiras atualmente, é o Vitor Roque, né? Porque o cara tá jogando demais pelo Palmeiras. É coisa de louco que ele tá fazendo pelo Palmeiras agora. Absurdo aqui no Brasil, pelo Atlético Paranaense e tudo mais. Eu também chamou a atenção de muitos clubes aí, pois o Vitor Roque, cara, sempre teve aquele estilo de um centroavante que os europeus adoram, né? Aquele cara mais físico e menos técnico, tá ligado? E isso fez com que o Barcelona, que estava sofrendo com Lewandowski na época, comprasse o Vitor Roque por uma fortuna avaliada em 45 milhões de euros. Mas vamos ali por metas atingidas. O sonho do Roque, obviamente, era jogar no Barcelona, e ele chegou numa fase muito complicada do time, ainda sob o comando do Xavi e tudo mais, que vinha fazendo uma péssima temporada até aquele momento. E o problema, cara, era basicamente o que todos já esperavam mesmo. Ele acabou ficando no banco e raramente entrava nas partidas. Isso é verdade, porque o Xavi não dava oportunidade pro Vitor Roque, não. Era poucas oportunidades que o Xavi dava pro Vitor Roque. E quando o Vitor Roque
tinha a oportunidade de entrar no jogo, era poucos minutos que ele tinha ali pra mostrar o futebol dele. Então ele quase não conseguia mostrar o futebol dele, porque era poucos minutos que o Xavi botava ele. Então acabou que não deu certo a passagem do Vitor Roque pelo Barcelona, aí acabou sendo emprestado pro Betis, até que no Betis ele jogou mais ou menos e tal, e depois de lá foi pro Palmeiras, né, que eu já até citei aqui, né, e tal, como ele tá no Palmeiras atualmente jogando muita bola e tal. Mostrou até ali um servicinho, né? Ainda conseguiu marcar 2 gols, mas de acordo com o Xavi, o Vitor Roque não tinha nível para estar num time titular do Barcelona e ainda por cima falou que ele não se esforçava o suficiente. Acabou com o Vitor Roque, da mano. equipe, o que posteriormente foi meio que confirmado pelo Hans Flick, atual técnico do Barcelona, que até utilizou o Vitor Roque durante aí a pré-temporada, mas não teve muitos resultados, não teve muitos números, e com isso o Barcelona emprestou o Vitor Roque agora pro Real Betis, onde ele tá tentando se encontrar novamente, chegou a marcar alguns gols, mas está se tornando novamente uma dúvida lá pro Betis e é bastante criticado pela torcida do clube, que cobra bem mais dele, mas esquecem que ele é apenas um jovem de 19 anos. Verdade, ele é As muito coisas não andam nada bem pro brasileiro e o Palmeiras, vendo que ele tá em uma má fase, praticamente se ofereceu para contratar ele aí e contratou, trazê-lo de volta ao futebol brasileiro. E falando de Barcelona, nossa, esse aí, mano, foi um craque temporário aí, que logo de cara... Esse aqui, o que ele flopou, mano, tu é doido, flopou muito rápido do Ansu Fati. Acho que o Ansu Fati teve, uns 3 anos, 2 anos assim que ele subiu pro profissional do Barcelona. Nossa, ele jogava muita bola, mano. Aí depois começou a ter lesão, aí que acabou o futebol do cara, mano. Impressionante. Que ele era, todo mundo dizia que ele seria o novo Messi, mano. E acabou que não deu certo. Chegou surpreendendo o mundo, sendo chamado de o novo Messi, os caralho, ganhando inclusive a 10 que pertenceu ao argentino do Barcelona, mas o tempo foi passando, as lesões foram chegando, e o Ansu Fati foi de um grande jogador, que ganhou a jogador comum, camisa 10 do Barcelona, que pertencia ao Messi, para uma eterna promessa aí, em um dos maiores flops da história. E é bem verdade que seu nível caiu muito, né? Quem diria que um dos jovens mais promissores do mundo no passado se tornaria o que se tornou, passando do gigante Barcelona para o Brighton, onde ele jogou bem pouco e não surpreendeu muito. Também no Brighton, mano. No Brighton também tava jogando muito mal, mano. Não tava muito bem também no Brighton. Tinha poucas oportunidades de tempo pra jogar. Vivia mais no banco. E quando entrava pra jogar, não jogava bem. E, tipo, ele acabou voltando pro Barcelona. A também se engano, ele já tá no Barcelona. E provavelmente daqui a pouco o Barcelona vai arranjar um jeito de vender ele. Porque ele não tá jogando mais nada bem, mano. E tudo foi por causa de lesão. Porque, inclusive, começou a ter muita lesão, galera. Aí que ele não conseguiu mais jogar bem como ele jogava antes, né? No começo dele pelo Barcelona, como... Assim que ele subiu pro profissional, como eu tinha dito antes também, né? Que as lesões eram constantes e tudo mais, o que realmente estragou a carreira do Ansu Fati foram as lesões, verdade. Já que é o que parece, cara, os preparadores físicos do Barcelona são os incompetentes, é só tu observar o nível que tava o De Jong e o Pedri até um tempo atrás aí, que são jogadores que constantemente viviam com lesões. Verdade, principalmente o De Jong. É o que leva um jogador ao topo, né? É só tu observar a jovem promessa aí, Cristiano Ronaldo, que aos 40 anos de idade vem fazendo o possível e o impossível. Beleza, eu sei que é na Arábia Saudita, mas não tira o mérito do cara. É bizarro ver o que aconteceu com o Ansu Fati, né, cara? Já que o moleque começou muito bem, metendo gol a roda e tudo mais, e vestindo a camisa que já foi do Lionel Messi, o maior ídolo da história desse clube. Mas toda essa pressão pelos resultados acabou ferrando a carreira dele, sendo praticamente chutado do Barcelona, e hoje o Hans Flick mal escala ele para as partidas, o que honestamente faz sentido, né? É loucura o que realmente aconteceu com ele, e o flop foi feio demais. E outro até na seleção da Espanha, pô, ele era recentemente convocado, mano, todo tempo convocavam ele e ele acabava que também não jogava bem pela seleção da Espanha, mano. E é triste, pô, o Ansu Fati, porque era uma promessa muito gigantesca. Todo mundo dizia que era o novo Messi e acabou não vingando, né, mano? João Félix, nossa, o que esse aqui já rodou no futebol, mano? Caraca, esse aqui já jogou em muito time, esse João Félix, ó. Passada foi o português João Félix, ele que foi pra mim o maior flop dos últimos anos aí e o maior flop do futebol português, já que o João Félix fez uma das piores escolhas de sua vida, estragando completamente sua carreira e sendo considerado uma eterna promessa aí. O João Félix, ele surgiu lá em 2018 como um dos melhores jovens do mundo, Benfica de Portugal, onde demonstrou um excelente futebol, né, jogando muita bola e sendo considerado um dos pilares do clube português. Nessa época aqui, que ele jogava no Benfica, tu é doido, só todo mundo dizia que o cara seria craque, seria o novo craque de Portugal e tal, seria o novo Kaká, né, porque tipo, ele parece muito com o Kaká, e acabou que depois do Benfica, que ele foi pro Atlético, não jogou mais nada, tu é doido. Abriu bem os olhos do Atlético de Madrid, que simplesmente meteu 125 milhões de euros no português, sendo até hoje a maior compra da história do Atlético de Madrid. Caraca, que, olha, mano, o cara se arrependeu demais, tá? Que doideira, você não tá lembrado não, que o João Félix teria sido a maior contratação do Atlético de Madrid, né? Interessante, caraca, dinheiro desperdiçado que o Atlético de Madrid fez aí, né, então, com o João Félix. A começar que ele não demonstrou um bom futebol e vivia rachando o elenco do Atlético de Madrid e tretando com a diretoria do clube. Mas o principal, então, foram as lesões que atrapalharam
demais seu desenvolvimento na La Liga, o óleo quente acabou se inflamando e ele foi emprestado ao Chelsea lá da Inglaterra, uma passagem muito ruim também, No Chelsea também ele não jogou bem. Não jogou bem não, foi pra lá e não jogou bem não. voltando ao Atlético de Madrid, mas logo sendo emprestado novamente, só que agora para o Barcelona. Aqui ele jogou bem, no Barcelona jogou bem bem mesmo. Onde até jogou bem, tá? Mas não teve muitas oportunidades não, e teve então suas chamas apagadas. O empréstimo com o Barcelona acabou e ele voltou para o Atlético de Madrid, sendo agora então vendido por apenas 40 milhões de euros para quem? Isso mesmo, novamente para o Chelsea, mas a passagem novamente, cara, foi horrorosa, e agora ele tá emprestado ao Milan, onde também não vem jogando. Jogou nada no Milan também. Hoje a gente pode dizer que o João... E tipo, o Milan jogou bem, aí agora ele tá sendo enganado emprestado pro Al Nassr, ou Al Nassr comprou ele, uma coisa assim, sei que lá no Al Nassr, com o Cristiano Ronaldo, ele tá jogando bem isso. Incrível que pareça, ele tá jogando bem lá pelo Al Nassr com o Cristiano Ronaldo. Agora, não sei se ele foi comprado pelo Al Nassr ou tá sendo emprestado pelo Chelsea lá pelo Al Nassr. Não tenho certeza, mas por isso que eu sei que ele tá jogando bem com o Cristiano Ronaldo lá. Félix, cara, foi sim um baita flop e que iludiu uma galera, né? Ainda mais por causa que ele ganhou o Golden Boy lá em 2019, merecido, e é filho perdido do Kaká, né? É verdade. E cara, o Moukoko surgiu como uma das maiores promessas do futebol mundial aí nos últimos anos, mas sua carreira até aqui tem sido uma grande decepção, saca só. O jovem atacante camaronês naturalizado alemão despontou ainda nas categorias de base lá do Borussia Dortmund, onde impressionava com números absurdos, marcando gols como se estivesse jogando contra crianças, o que de certa forma estava. E seu talento precoce fez com que ele fosse promovido ao time principal do Borussia com apenas 16 anos de idade, se tornando o jogador mais jovem a estrear e marcar um gol lá na Bundesliga. O hype era gigantesco e muito... Caraca, ele tava com muito hype mesmo, com 16 anos, subiu profissional, já fez um gol, sendo considerado o jogador mais novo a subir profissional e fazer um gol. Caraca, ele tava com muita moral mesmo, o Moukoko. Muitos acreditavam que ele seria o próximo grande craque alemão, né? No entanto, as coisas começaram a desandar completamente. Apesar do enorme potencial, o Moukoko, cara, nunca conseguiu se firmar como titular absoluto lá no Borussia. Sempre que tinha alguma sequência, as lesões atrapalhavam seu mais um, né? que foi flopado por causa da lesão. A forte concorrência no ataque e a chegada de jogadores mais experientes o fizeram perder cada vez mais espaços. A expectativa era que ele fosse um fenômeno no futebol europeu, né? Mas o que vimos então foi um jogador muito inconsistente, que não conseguiu explodir como esperado. Em vez de se tornar um protagonista, virou apenas um coadjuvante lá no Dortmund, sem conseguir justificar a empolgação que havia ao seu redor, né, cara? Mesmo sendo convocado para a Copa do Mundo de 2022 pela Alemanha, sua participação foi praticamente irrelevante. E com o passar do tempo, o brilho foi... Se eu te enganado, acho que ele não foi... Acho que ele não entrou em nenhum jogo, mano, o Moukoko na Copa de 2020. Se eu não tô enganado, acho que não entrou em nenhum jogo não. 20 não, 2022, né, que foi a Copa do Mundo e tal, não em 2020. Se apagando, hoje Moukoko é visto apenas como uma eterna promessa que nunca se concretizou de fato. Ainda há tempo para ele dar a volta por cima, é claro, mas até agora podemos dizer que sua carreira tem sido uma enorme decepção. Mais um caso de um jogador que parecia destinado ao estrelato, né, mas que infelizmente foi para outro caminho e acabou se perdendo. Mas aqui é outro também que com a gente vê foi, tipo, flopado por causa da lesão, né? Teve muita lesão e acabou não conseguindo desempenhar um bom futebol dele depois que ele teve essa lesão. E, tipo, o Moukoko é novo e tal, acho que não tem nem 23 anos ele e tal, então ainda tem muito tempo aí pra voltar a conseguir ter aquele futebol que ele teve no começo dele ali pelo Dortmund. E desejo tudo de bom pra ele, pro Moukoko, porque, pô, o começo dele, mano, ali pelo Borussia Dortmund, ele fazia gol a rodo, mano, jogava muita bola. Aí depois da lesão que acabou descendo muito o futebol dele, né? Mas bora ver os próximos capítulos, né? Como eu falei antes, ele é um jogador novo, então ele tem muito ainda futebol pra demonstrar aí, né? E tal, por muito tempo. Fecha essa lista falando de não, André Santos não concordo. No caso é o Andrei Santos, ex-Vasco da Gama. O volante que despontou no Vasco, onde se destacam com atuações maduras para sua idade, mostrando um grande poder de marcação, chegava muito bem no ataque e até mesmo tinha um faro de gol. E obviamente o talento desse cara chamou toda a atenção da Europa. E o Chelsea não perdeu muito tempo não. Pagou cerca de 12 milhões de euros ali para contratá-lo lá no início de 2023 e a expectativa era enorme, né? Afinal, o Andrei foi um dos destaques da seleção
seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, sendo artilheiro da equipe e peça fundamental no título. No entanto, sua transição para o futebol europeu foi um desastre. Primeiro, ele não conseguiu a liberação do visto de trabalho para jogar na Inglaterra, sendo obrigado a voltar ao Brasil por empréstimo. O Chelsea tentou encaixá-lo no elenco depois, mas o Andrei não conseguiu se firmar e foi novamente emprestado, desta vez para o Nottingham Forest. A passagem pelo Forest foi pior ainda, esse ano não foi muito bom não. Oportunidades, falta de adaptação e o ritmo intenso da Premier League e um desempenho abaixo das expectativas. Basicamente o garoto se viu num pilar muito acima, tá ligado? E o garoto, que era visto como um dos futuros pilares do meio campo da seleção, agora luta para encontrar o seu espaço, né? O problema principal é que ele saiu do Brasil cedo demais, sem consolidar sua carreira por aqui, e no Vasco era tratado como joia. Na Europa virou apenas mais um jovem perdido em um clube que não soube como aproveitá-lo ainda. O Chelsea acabou empilhando contratações e mais contratações, e o Andrei Santos, infelizmente, cara, acabou sendo mais uma peça descartável no projeto caótico aí do clube inglês, que, cara, o projeto do Chelsea é muito ruim, fala a verdade. Eu não sei o que vai acontecer com o Estevão quando ele for pro Chelsea. O Chelsea deu uma melhorada? Mas agora o Andrei, pô, tá jogando muita bola no Chelsea, porque, tipo, ele jogou no Salzburg, se não tô enganado, acho que foi o Salzburg. Não foi o Salzburg, foi outro time lá da França, que foi um time da França, agora o Salzburg é da Alemanha, mas tem um time lá, Strasbourg, lembrei, o nome do time da França é Strasbourg, que ele tava lá como empréstimo, tava jogando muita bola, né, até que o Ancelotti convocou ele várias vezes pra seleção e tal, e depois disso ele acabou voltando pro Chelsea, e pro Chelsea hoje em dia tá jogando também bastante bola. O Andrei é reserva, mas tipo, ele tá tendo mais chance do que ele teve na primeira passagem dele pelo Chelsea, e tá conseguindo desempenhar um bom futebol agora pra volta ele pro Chelsea. Agora, o Estevão, né, como ele foi citado aqui também, o Estevão também tá jogando muita bola, acabou de chegar no Chelsea e tá jogando bola demais, o cara tá fazendo gol, tá chamando a responsa, tá decidindo o jogo. Então a passagem do Estevão lá pelo Chelsea também, até o momento, também tá muito boa, né, então. Mas já piorou de novo, então é realmente complicado a situação desse clube. Hoje o Andrei, ele tenta reencontrar o seu futebol jogando, ao meu ver já encontrou, né, então. Né, cara? Hoje tá até jogando bem, marcando alguns golzinhos, dando algumas assistências, mas nada demais. E o brilho da promessa que encantou o Brasil um tempo atrás parece basicamente apagado hoje em dia. E bom, galera, o vídeo então foi esse, um vídeo mais curto aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E comenta se faltou mais alguma promessa pra encaixar aqui nesse vídeo. E é isso aí, beleza? Cara, segue a gente em outras redes sociais, @FUTEDAY010. A gente tá no Instagram, tá no TikTok, tá em outras... E é isso aí, galera. Alguns aqui a gente viu que só flopou por causa de lesão, né? Alguns aqui flopou porque tiveram muita lesão, não conseguiram mais desempenhar aquele futebol como antes. Como a gente já viu vários jogadores aí que tiveram muita lesão depois da carreira e acabaram não desempenhando mais aquele futebol como antes. Tipo, exemplo muito grande é o Pato, que, tipo, jogou muita bola no Milan, mano. Depois do Milan começou a ter muita lesão e não conseguiu mais jogar bem como antes. O Gans também teve muita lesão e jogava muita bola no Santos. Depois que teve muita lesão, ele acabou não jogando tão bem assim como ele jogou na época que ele jogava lá pelo Santos com o Neymar, com o Robinho e tal. Então esses são dois exemplos de jogadores do passado que eram grandes joias e que acabaram não conseguindo mais ter aquele auge do futebol que tiveram um dia, mas principalmente por causa de lesão, né? Então é isso aí. O André, eu dei minha opinião dele aí. Eu acho que hoje em dia ele tá jogando bem, ele deu a volta por cima no futebol dele. E acho que é isso a mais que eu tinha falado, o Andrei e tal. O restante eu já falei todas as minhas opiniões sobre eles. E espero que vocês tenham gostado. Deixa teu likezão, comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreva no canal, comenta aqui embaixo qual outra promessa aí que sumiu do mapa de atualmente. Eu falei alguns das antigas, né, e tal. Mas você pode falar aqui atualmente qual que você acha que é a promessa que tá faltando aqui. Atualmente eu não tô lembrado de um que sumiu do mapa no momento e não tá jogando nada, não sei, mano. Não me vem na minha cabeça aqui algum jogador que agora, atualmente, que era promessa e sumiu do mapa. Não me vem na minha cabeça. Mas se você sabe algum aí, deixa nos comentários que saber a opinião de vocês. Se inscreva no canal, comenta os assuntos pro próximo vídeo. Hype o vídeo aí pro vídeo ser divulgado para mais pessoas. E acho que do mais é isso. Obrigado novamente por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui.